Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, mais um vídeo falando sobre este espetáculo de livro, O Animal Social. Vamos seguir com as nossas aulas, espero que todos estejam bem, convivendo bem com os seus fantasmas e lidando bem com os seus desejos, né? Então vamos aqui nesse trecho do livro, o Elliot e o Joshua, eles falam sobre os dois sistemas. Só um detalhe, para você que está chegando agora, né? Porque às vezes esse é o primeiro o primeiro vídeo que você está vendo. Tem uma série de vídeos antes. Você pode assistir esse vídeo normalmente, mas eu vou deixar o link da playlist aqui abaixo, tá? A gente está procurando fazer dessa forma, de forma que quem estiver chegando agora consiga assistir as aulas normalmente, consiga assistir a aula que você acessou, mas também saiba que tem uma playlist antes. Eu vou deixar o link abaixo, você pode ir lá na playlist, né, o Animal Social, porque nós estamos com a série nova aqui no canal, Dissecando Livros, né? Então a gente está discutindo sobre algumas ideias trazidas aqui nos livros. Nesse livro aqui, especificamente nesse trecho, ele vai falar sobre dois sistemas de pensamento da mente. Isso, na verdade, ele está falando do ponto de vista social, né? Como é um livro que trabalha muito a psicologia social, mas eu vou inclusive até trazer alguns exemplos aqui, como eu tenho procurado fazer, né? Não necessariamente utilizar os exemplos do livro, mas também trazer alguns exemplos para a gente perceber o quanto que isso afeta o próprio indivíduo, ele estando em sociedade, mas ele também na sua dinâmica, digamos assim, intrapessoal, sabe? E aí, consequentemente, isso se desdobrando para questões clínicas da psicologia, da psicanálise, por aí vai. Então ele vai falar que o nosso cérebro tem dois sistemas de pensamento. E aqui eu quero chamar a atenção para uma questão. Que ele diz o seguinte, olha, a gente tem duas formas de processamento cognitivo. Tá? Você está assistindo, por exemplo, a essa aula agora. Então, está acontecendo um processamento cognitivo, né? Onde você, na verdade, vamos imaginar, eu vou imaginar o cenário aqui, tá? Você está deitado na cama, deitado na cama, você está com o seu celular, e aí, no momento que você está assistindo esse vídeo aqui, um mosquito te picou e você coçou, mas você nem percebeu isso, você simplesmente coçou. Ou você está um pouco ansioso, ansiosa e está balançando a perna nesse exato momento, tá? Ou talvez, por exemplo, você esteja escutando essa aula e lavando os pratos. Então, vamos entender isso aqui melhor. Preciso que você preste atenção, porque o livro diz, né, que a gente tem duas formas de processamento cognitivo. São duas formas de pensar. Inclusive, já me antecipando, ele cita, quando eu estava começando a ler esse capítulo aqui, eu lembrei do Daniel Kahneman, né? E realmente ele cita o Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel, né? Então, esse é um dos livros, por exemplo, que a gente pode trazer posteriormente para cá, caso as pessoas gostem dessa série Dissecando Livros e queiram aprender mais sobre processamento cognitivo, pensamento, enfim, questões intrapessoais e por aí vai. A gente fala muito aqui no canal sobre psicanálise, e aqui eu quero chamar a atenção, porque podem haver pessoas, né? Pode haver pessoas aqui que estejam nos acompanhando já desde os períodos dos vídeos de psicanálise, que vão voltar, mas nesse trecho do livro ele fala sobre processamentos inconscientes. Ele fala sobre inconsciente, mas não é o inconsciente de Freud, tá? Não é o mesmo conceito freudiano, não é o mesmo conceito da psicanálise. Quando ele fala de inconsciente, ele fala sobre uma característica de processamento automático, ou seja, de um pensamento que é um pensamento muito rápido, um pensamento automatizado. Então vamos imaginar o seguinte, você comprou um celular novo, tá? Você comprou um celular novo. Você percebe que às vezes quando você compra um celular novo e é de outra marca, a configuração é diferente, demora um pouco para você a operar o celular, saber onde é que estão os aplicativos, organizar ele e tal. Então demora um pouco e esse é um pouco cansativo. Muita gente não gosta disso. Então tem gente que escolhe uma marca, por exemplo, e só quer daquela marca porque já está acostumado com a configuração daquela marca, com layout e por aí vai. Então, tem gente, por exemplo, que se pegar um outro celular vai se sentir extremamente desconfortável porque não sabe exatamente como é que mexe e tal, e aí dá uma certa preguiça da pessoa, poxa, eu vou ter que realmente, mexe aqui pra mim, por exemplo, né?
Eu particularmente faço isso, tá? Eu estava dando esse exemplo, mas acabei de perceber que eu faço isso. Por exemplo, no celular da minha esposa, quando ela pede para eu ver alguma coisa, eu falo, não, desbloqueia aqui que eu nem sei como é que mexe nesse negócio. Porque é uma coisa automática, a gente procura evitar esse desgaste. Porque o processamento automático, ele é um processamento que ele economiza energia. E o processamento controlado, né, que seria o pensamento consciente, que ele chama no livro, e não consciente psicanalítico, tá? É um pensamento onde a gente precisa se esforçar mais para poder analisar os fatos, para poder raciocinar. Então vamos lá. Você vai aprender a dirigir um carro, tá? Então, quando você começar a aprender a dirigir o carro, você vai ter um instrutor e o camarada lá, ele vai dizer, olha, você primeiro tem que apertar o pé na embreagem e você tá ali raciocinando. Tá, qual é a embreagem? Ok. Então a embreagem está mais próxima do meu pé esquerdo, eu aperto com o pé esquerdo, aperto até o final, seguro e depois eu vou colocar a primeira marcha, aí eu olho para a configuração da marcha e ali eu tô tendo pensamentos controlados, que seriam os pensamentos conscientes, tá? A partir do momento que eu repito aquela ação várias vezes, ela já sai desse pensamento consciente e já vai para o pensamento processamento automático, que o livro vai chamar de inconsciente, que mais uma vez eu faço questão de relembrar que não é o inconsciente freudiano, não é o inconsciente psicanalítico, né? Quando ele fala inconsciente, a gente entende como pensamento automático. Por exemplo, se eu te perguntar, quando você for escovar os dentes hoje de manhã, e espero que você tenha feito isso, quantas vezes você moveu a escova? 30, 35 vezes, 20 vezes. Quando você se levantou de manhã, o que foi que você fez primeiro? Quando você foi tomar banho, você passou primeiro sabonete ou passou primeiro shampoo? Como é que é isso? Então, se você fosse perguntar, né, quando você foi colocar o seu prato, né, para comer assim a comida, você colocou o que primeiro? Quando você for parar para pensar, você vê que você faz a maioria das coisas no automático. Porque são processamentos que, na verdade, visam economizar energia do nosso cérebro. E esses pensamentos automáticos, eles são os primeiros a aparecerem. E depois viriam os pensamentos controlados. Isso aqui é interessante, o livro não fala especificamente sobre isso, mas deixa eu te dar um exemplo para você ver como isso aqui é uma coisa interessante. Não sei se você já passou por essa experiência, já deve ter passado, mas você está andando na rua e um mosquito, um besouro, uma borboleta, por exemplo, do nada aparece na tua frente. E você se movimenta como se tivessem... Você se movimenta para esquivar, como se tivessem jogado uma pedra em você, né? Aquele é um tempo muito pequeno que você tem de raciocínio. Então, por uma questão de proteção, o teu cérebro ele já se ativa nesse processo automático e como vem alguma coisa em sua direção para proteger a sua vida, ele não dá nem tempo de você raciocinar. Por puro reflexo, você já vira. Você imagina você dirigindo um carro e você está lá no seu processamento automático e vem um outro carro em direção a você, ou uma moto, por exemplo, ou um pedestre, né, que está atravessando a rua fora da faixa, e você do nada dá de cara com isso, ou um animal que está atravessando a rua. Automaticamente você vai girar o volante, você vai fazer alguma coisa, você vai frear. Depois é que você vai raciocinar exatamente o que era aquilo. Algumas vezes talvez tenham sido desnecessárias, outras vezes não. Mas por que você faz isso de forma automática, né? Porque se você tivesse que raciocinar, olha, está passando alguma coisa na minha frente, o que é essa coisa? Aí já vem o processamento controlado, que é isso aqui, né? O processamento consciente, tá? Então, o que é essa coisa? Essa coisa é um animal. Logo, na velocidade que eu estou, eu vou precisar colocar o pé na embreagem, frear e colocar o carro em ponto morto. Talvez eu precise, inclusive, até girar o volante e puxar o freio de mão. Daqui que você vem a raciocinar sobre tudo isso, você já matou o animal. Ou, inclusive, você já perdeu a sua vida, né? Dependendo do acidente. Então, só para você entender que esse processamento automático ele é uma questão evolutiva do nosso cérebro, mas a gente ainda tem isso até hoje, ele é necessário, mas é interessante a gente perceber que aí vem a grande questão, né? A gente tem dois processos, aqui é quando ele cita Daniel Kahneman, naquele livro Rápido e Devagar, a gente tem dois processos. Primeiro a gente vai com o pensamento automático, com a percepção automática, e depois a gente tem a possibilidade ou não de pensar sobre o nosso pensamento de forma controlada e mais consciente.
Você já teve a impressão, talvez você tenha a impressão, de que tudo que você pensa condiz com a verdade. Isso é um dos grandes erros e que gera sofrimento na humanidade. Quando você faz meditação, por exemplo, você aprende a observar os seus pensamentos em terceira pessoa e uma das habilidades que você ganha é começar a perceber quando esse pensamento automático ele surge e quando você precisa pensar sobre o seu próprio pensamento. E aí você talvez consiga considerar outros vieses de interpretação sobre aquilo que está sendo pensado. Então, essas duas etapas, o processo automático é muito rápido e ele é automático e você não escolhe ele. E o processo controlado, algumas pessoas desenvolvem essa habilidade, outras pessoas têm essa habilidade de uma forma mais deficitária, digamos assim. E isso gera sofrimento para o próprio ser humano e gera confusão social, né? Só para você ter uma ideia, o livro vai falar, por exemplo, que 1% dos nossos pensamentos eles são conscientes, eles são controlados. E 99% vem de pensamentos automáticos, entende? Nesse exato momento que eu estou aqui na frente, estou na frente da tela de uma televisão, né, que eu coloquei aqui, tem uma câmera aqui na minha frente, o slide está aberto, eu estou trazendo essa explicação. Neste exato momento, acabou de passar na janela aqui algo que parecia ser um saco, mas o meu coração acelerou, porque a princípio eu pensei que era alguém caindo da janela. Eu moro no 14º andar. Então esse foi o meu pensamento automático. Depois eu olhei e rapidamente eu pude perceber que não era, que era um saco plástico que infelizmente jogaram para poder sujar o meio ambiente. Mas é interessante porque isso acabou de acontecer. Eu estou aqui olhando para a tela do computador e acabou de acontecer isso. Então veja, o pensamento automático é alguém se jogou. Mas aí eu tenho uma chance de observar aquele fenômeno, porque como era um saco, estava descendo de uma forma mais lenta. Então, como era um saco, eu percebi que era um saco e não era a princípio me pareceu inclusive até uma criança, né? Então meu coração acelerou aqui já desde o início. Esse é um exemplo claro do pensamento automático, como ele vem primeiro e depois o pensamento controlado, né? Então, nós temos essa porcentagem de processamento automático e a gente precisa entender isso porque quando você faz terapia, quando você faz análise, né, uma das questões, uma das habilidades, isso é comprovado por exame de ressonância magnética funcional, que eu vou falar aqui agora. Não está no livro, mas a gente tem essa premissa de acrescentar, né, outros exemplos, né, e trazer outras contribuições para também enriquecer a leitura de quem estiver fazendo a leitura com a gente. É comprovado que quem faz análise ou quem faz terapia tem algumas áreas do seu cérebro que são mais desenvolvidas do que outras pessoas que não fazem terapia. Porque uma das questões que se coloca em xeque é: vamos analisar aquilo que você está sentindo, de onde vem isso, seria um trauma? Então você começa a refletir sobre suas reflexões, refletir sobre seus pensamentos e você começa a ganhar domínio e autocontrole frente às adversidades da vida. Então, o pessoal, por exemplo, que usa muito a nomenclatura de pensamento automático é o pessoal da TCC, né? Mas isso acontece com todas as abordagens, sejam ela a questão da logoterapia, seja ela a abordagem fenomenológica existencial, a psicanálise, enfim. Qualquer tipo de abordagem vai desenvolver o seu cérebro e vai fazer com que você consiga refletir mais sobre suas questões e você vai começar a perceber que muitos dos seus pensamentos eles são automáticos, eles te sequestram, né? E você muitas vezes entra em briga, entra em confusão ou entra em conflito interno, basicamente porque você não está pensando sobre aquilo que você está pensando. Ou seja, você não está desenvolvendo esse pensamento controlado aqui. Aí gera problemas sociais, né? E gera problemas intrapessoais também, tá? Então, espero que você tenha gostado. Se você está gostando dessa série, por favor, deixa escrito aí abaixo que você está gostando, que você está assistindo. Pede para a gente continuar, porque aí a gente vai continuar, tá? Caso poucas pessoas estejam assistindo, obviamente a gente vai parar e vai tentar outro livro, vai tentar dissecar outro livro. Mas esse daqui ainda tem muita coisa para ser falada. A gente ainda está no começo, a gente ainda está no capítulo 2, tem muita coisa para aprender. É um livro realmente extenso e intenso. Forte abraço, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.